Juízes. Capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram a Jeová. Quem de nós subirá primeiro para lutar contra os cananeus? Jeová respondeu: Judá subirá. Vou entregar essa terra nas mãos dele. Então Judá disse a seu irmão Simeão: Suba comigo ao território que me foi designado para lutarmos contra os cananeus. Depois irei com você ao território que lhe foi designado. Portanto, Simeão foi com ele. Quando Judá subiu, Jeová entregou nas suas mãos os cananeus e os perizeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Eles encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e ali lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os perizeus. Quando Adoni-Bezeque fugiu, eles o perseguiram, o capturaram e amputaram os polegares das suas mãos e dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, cujos polegares das mãos e dos pés foram amputados, apanham comida debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim me retribuiu Deus. Depois o levaram a Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá também lutaram contra Jerusalém e a tomaram. Golpearam a cidade com a espada e a incendiaram. Depois os homens de Judá desceram para lutar contra os cananeus que moravam na região montanhosa, no Neguebe e na Cefelá. Judá avançou então contra os cananeus que moravam em Hebrom. Anteriormente o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. E eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra os habitantes de Debir. Anteriormente o nome de Debir era Quiriate-Sefer. Calebe disse então: Ao homem que golpear Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa como esposa. E Otiniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade. Portanto, Calebe lhe deu sua filha Axa como esposa. Enquanto ela estava indo para casa, insistiu com Otiniel para que pedisse ao pai dela um campo. Então ela desceu do jumento e Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Por favor, dê-me uma bênção, pois o Senhor me deu um pedaço de terra no sul. Dê-me também Gulote-Maim. Assim, Calebe lhe deu Gulote alta e Gulote baixa. E os descendentes do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com o povo de Judá e foram ao deserto de Judá, ao sul de Arade. Eles foram para lá e se estabeleceram entre o povo. Mas Judá avançou com seu irmão Simeão, e eles atacaram os cananeus que moravam em Zefate e a entregaram à destruição. Assim, deram à cidade o nome de Ormá. Então Judá tomou Gaza e seu território, Ascalon e seu território, e Ecrom e seu território. Jeová estava com Judá, e eles tomaram posse da região montanhosa, mas não conseguiram expulsar os habitantes da planície, porque tinham carros de guerra com foices de ferro. Eles deram Hebrom a Calebe, assim como Moisés havia prometido, e ele expulsou dali os 3 filhos de Anak. Mas os benjaminitas não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus continuam morando com os benjaminitas em Jerusalém até hoje. Nesse meio tempo, a casa de José subiu contra Betel, e Jeová estava com eles. A casa de José estava espionando Betel. A propósito, anteriormente o nome da cidade era Luz, e os espiões viram um homem saindo da cidade. Então lhe disseram: Por favor, mostre-nos como entrar na cidade, e nós o trataremos com bondade. Assim, o homem lhes mostrou como entrar na cidade, e eles golpearam a cidade com a espada. Mas deixaram o homem e toda a sua família ir embora. O homem foi para a terra dos Hititas, construiu uma cidade e a chamou de Luz, e esse é o seu nome até hoje. Manassés não conquistou Bet-Seã e suas aldeias dependentes, nem Taanak e suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Dor e suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Ibleão e suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Megido e suas aldeias dependentes. Os cananeus persistiam em morar nessa região. Quando Israel se tornou mais forte, eles sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que moravam em Gezer. Os cananeus continuaram morando em Gezer, no meio dos efraimitas.
Zebulão não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os habitantes de Naalol. Os cananeus continuaram morando no meio deles e ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, de Alabe, de Aquisibe, de Elba, de Afeque e de Reobe. Assim, os azeritas continuaram morando no meio dos cananeus que viviam naquela terra, visto que não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anate, mas eles continuaram morando no meio dos cananeus que viviam naquela terra. Os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram os danitas na região montanhosa, não lhes permitindo descer a planície. Os amorreus estavam decididos a morar na montanha de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Mas, quando o poder da casa de José aumentou, eles foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus começava na subida de Acrabim e em Sela, e ia dali para cima. Capítulo 2. O anjo de Jeová subiu então de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe à terra a respeito da qual jurei aos seus antepassados. Eu também disse: nunca romperei meu pacto com vocês. Vocês, da sua parte, não devem fazer nenhum pacto com os habitantes desta terra e devem demolir os altares deles. Mas vocês não obedeceram à minha voz. Por que agiram assim? Foi por isso que eu também disse: não os expulsarei de diante de vocês. Eles se tornarão um laço para vocês, e os deuses deles os seduzirão. Quando o anjo de Jeová disse essas palavras a todos os israelitas, o povo começou a chorar alto. Por isso, deram ao lugar o nome de Boquim, e ofereceram ali sacrifícios a Jeová. Quando Josué dispensou o povo, os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. O povo continuou servindo a Jeová durante todos os dias de Josué e durante todos os dias dos anciãos que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes atos de Jeová a favor de Israel. Então Josué, filho de Num, o servo de Jeová, morreu com 110 anos de idade. Assim, eles o enterraram no território da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, e depois dela surgiu outra geração que não conhecia Jeová nem o que ele tinha feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Jeová e serviram aos Baalins. Abandonaram a Jeová, o Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos ao redor deles. Eles se curvaram diante deles e ofenderam a Jeová. Abandonaram a Jeová e serviram a Baal e as imagens de Astorete. Em vista disso, a ira de Jeová se acendeu contra Israel, de modo que ele os entregou aos saqueadores, que os despojaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor deles, e eles não puderam mais resistir aos seus inimigos. Aonde quer que fossem, a mão de Jeová estava contra eles, trazendo-lhes calamidades, assim como Jeová havia dito e assim como Jeová lhes havia jurado, e eles ficavam em grande aflição. Portanto, Jeová fez surgir juízes, que os salvavam das mãos dos seus saqueadores. Mas eles se recusaram a escutar até mesmo os juízes, prostituíam-se com outros deuses e curvavam-se diante deles. Desviaram-se depressa do caminho seguido pelos seus antepassados, que haviam obedecido aos mandamentos de Jeová. Eles não agiram da mesma forma. Sempre que Jeová fazia surgir um juiz para eles, Jeová estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, durante todos os dias do juiz. Pois Jeová se compadecia dos seus gemidos, causados pelos que os oprimiam e pelos que os tratavam de modo cruel. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a se corromper ainda mais do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e curvando-se diante deles. Não abandonavam as suas práticas, nem o seu proceder obstinado. Por fim, a ira de Jeová se acendeu contra Israel, e ele disse: Visto que esta nação violou o meu pacto que fiz com seus antepassados e me desobedeceu,
Eu, da minha parte, não expulsarei de diante deles nem mesmo uma das nações que Josué deixou quando morreu. Isso é para provar se Israel guardará o caminho de Jeová, andando nele assim como seus antepassados fizeram. Por isso, Jeová permitiu que essas nações permanecessem. Ele não as expulsou imediatamente, nem as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3. Estas são as nações que Jeová deixou permanecer, para que pudessem provar todos os israelitas que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Isso era para que as novas gerações dos israelitas passassem pela guerra, os que ainda não tinham passado por coisas como essas. Os 5 governantes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios e os heveus que moravam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Eles serviram como meio de provar Israel, para determinar se Israel obedeceria aos mandamentos que Jeová tinha dado aos seus pais por meio de Moisés. Assim, os israelitas moravam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Eles tomavam as filhas deles como esposas e davam suas filhas aos filhos deles, e começaram a servir aos deuses deles. Assim, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Jeová. Eles se esqueceram de Jeová, seu Deus, e serviram aos Baalins e aos postes sagrados. Por isso, a ira de Jeová se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os israelitas serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. Quando os israelitas clamaram a Jeová por ajuda, Jeová fez surgir um salvador para livrar os israelitas. Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito de Jeová veio sobre ele, e ele se tornou o juiz de Israel. Quando ele saiu à batalha, Jeová entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas suas mãos, de modo que ele venceu Cusã-Risataim. Depois a terra teve descanso por 40 anos. Então Otniel, filho de Kenaz, morreu. E mais uma vez os israelitas começaram a fazer o que era mal aos olhos de Jeová. Por isso, Jeová deixou que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte que Israel, porque eles faziam o que era mal aos olhos de Jeová. Além disso, ele trouxe contra eles os amonitas e os amalequitas. Eles atacaram Israel e tomaram a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Então os israelitas clamaram a Jeová por ajuda, de modo que Jeová fez surgir para eles um salvador, Eude, filho de Gera, benjaminita, que era canhoto. Com o tempo, os israelitas enviaram por meio dele tributo a Eglon, rei de Moabe. Nesse meio tempo, Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e a amarrou na coxa direita, debaixo da roupa. Ele apresentou então o tributo a Eglon, rei de Moabe. A propósito, Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude foi embora com os homens que tinham carregado o tributo. Mas, quando chegou até as imagens esculpidas em Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para o senhor, ó rei. De modo que o rei disse: Silêncio! Então todos os seus servos saíram da sua presença. Assim, Eude se aproximou do rei enquanto ele estava sentado sozinho no quarto fresco do terraço. E Eude disse: Tenho uma mensagem de Deus para o senhor. Em vista disso, o rei se levantou do seu trono. Então Eude puxou a espada da coxa direita com a mão esquerda e a enfiou na barriga do rei. O cabo entrou junto com a lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, pois Eude não retirou a espada da barriga dele, e as fezes saíram. Eude saiu pela varanda e fechou e trancou as portas do quarto de terraço ao sair. Depois que ele foi embora, os servos do rei voltaram e viram que as portas do quarto de terraço estavam trancadas. Então disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades no fresco aposento interno. Eles esperaram até ficar preocupados. Vendo que ele ainda não tinha aberto as portas do quarto de terraço, pegaram a chave e as abriram. E viram o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto eles demoravam, Eude escapou. Ele passou pelas imagens esculpidas e chegou a salvo a Seirá.
Quando chegou, ele tocou a buzina na região montanhosa de Efraim, e os israelitas desceram da região montanhosa com ele à frente. Então ele lhes disse: Sigam-me, porque Jeová entregou nas suas mãos os seus inimigos, os moabitas. Assim, eles o seguiram e tomaram os pontos de travessia do Jordão para impedir a passagem dos moabitas, e não deixaram ninguém atravessar. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes. Não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado às mãos de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também salvou Israel.